Olá, pessoal, como que vocês estão? Espero que bem. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre estatística. No vídeo de hoje, vamos continuar com o pensamento final do vídeo anterior, onde a pergunta rondava acerca dos eventos probabilísticos e suas possíveis relações. Ou seja, levando em consideração o que aprendemos na aula anterior, sabendo que podemos entender aplicações de teoria dos conjuntos relacionadas a eventos probabilísticos, o que precisamos agora tentar desenvolver são conhecimentos acerca de relações de dependência ou independência entre eventos probabilísticos. Na prática, isso seria igual a investigar se a ocorrência de um evento ele interfere diretamente na ocorrência de outro evento ou não. Existe algum tipo de interferência? Se existe, como se dá? Se não existe, como descobrir? Tudo isso do ponto de vista dos estudos de probabilidade. Por isso, esses serão os nossos alvos desse vídeo. Falarmos sobre eventos independentes e também falarmos sobre eventos dependentes. Começando os nossos estudos, vamos aqui e verificar a parte de independência ou dependência entre eventos, depois de já ter apresentado a vocês as questões sobre os conceitos de probabilidade e sobre o uso de operações da teoria de conjuntos dentro do contexto de probabilidade. Começando nosso estudo acerca de eventos independentes, vamos tentar defini-los como essa primeira expressão que segue. A gente pode ver a independência entre eventos probabilísticos como uma relação nula entre dois eventos existentes. Ou seja, a ocorrência de um não tem impacto nenhum na ocorrência do outro. Um rápido exemplo. A probabilidade de se ter um lado da cara em uma moeda honesta é de 1/2, ou 0,5. Ou também seria igual a dizer que a chance de sair cara é de 50%. Caso eu lance essa moeda numa segunda-feira, isso não interfere em nada a probabilidade de sair cara no resultado da moeda. Logo, eu posso dizer que o dia que eu fizer o levantamento independe do resultado que for sair. Então, para entendermos melhor e do ponto de vista formal esse conceito importantíssimo, primeiro vamos apresentar a vocês aqui um conceito que é base para os nossos estudos de relação entre eventos, que é o conceito de probabilidade condicional. Ele traz aqui em sua definição uma expressão dada por essa formulação aqui, onde a gente lê essa formulação como probabilidade do evento A ocorrer, seja ele presente ou futuro, dado que o evento B já ocorreu, ou seja, a gente já tem alguma evidência acerca do evento B. Temos aqui a forma escrita de leitura dessa expressão, e é importante a gente entender que essa barra vertical é justamente a barra de condicionamento da expressão. Ou seja, dado que o evento B já ocorreu, uma vez que o evento B já ocorreu, a probabilidade de A ocorrer condicionada à ocorrência de B. Diversas formas de a gente escrever esse termo de probabilidade. Tendo em vista essa definição, nada impede que a gente também possa escrever a probabilidade de B ocorrer, dado que A já ocorreu. É claro que isso é só um simbolismo genérico para demonstrar que, no primeiro termo, nós temos o evento que está para ocorrer, ou está ocorrendo, e no segundo termo, nós temos o o evento que já ocorreu, já no passado. Bom,
Apresentada a definição inicial de probabilidade condicional, agora vamos tentar entender como verificar a independência entre dois eventos. Primeiro, temos essa definição que nos diz o seguinte: sejam dois eventos quaisquer A e B, dizemos que A é independente de B, se a probabilidade de A ocorrer, dado que B já ocorreu, é igual à probabilidade de A. Ou, se a probabilidade de B ocorrer, dado que A ocorreu, é igual à probabilidade de B. Mais uma vez, é pensarmos na situação do lançamento da moeda. Podemos escrever assim: a probabilidade de sair cara em uma moeda, dado que hoje é segunda, continua sendo a probabilidade de sair cara em uma moeda. Isso mostra que a ocorrência desse evento dia da semana não modifica em nada a probabilidade de sair cara. Qual a probabilidade de sair cara? 0,5. E qual a probabilidade de sair cara, dado que segundo ocorreu? 0,5. Não houve modificação. Quando isso ocorre, e nós temos aí a identificação de dois eventos independentes. Seguindo adiante, quais são as implicações diretas que a gente pode trazer sobre os estudos de independência entre eventos? A gente pode ter a relação de independência, onde nós já partimos do pressuposto que dois eventos são independentes, como foi o caso agora do exemplo da moeda e do dia da semana, mas existem algumas situações que nós não temos a certeza sobre essa independência e precisamos investigar se de fato esses eventos são independentes ou não. E aí a situação que nós precisamos investigar nos leva à pergunta de como fazer isso do ponto de vista de probabilidade. Para podermos aprofundar melhor esses estudos de independência, é necessário a gente apresentar mais um conceito para vocês, agora relacionado diretamente com o conceito de probabilidade condicional. Aqui, por essa definição, podemos ver que matematicamente, se quisermos calcular a probabilidade de A ocorrer, dado que B ocorreu, devemos calcular a probabilidade de A interseção B ocorrer, dividido pela probabilidade de B ocorrer. Da mesma forma, poderíamos estar interessados, por exemplo, de fazer o estudo de probabilidade de B ocorrer, dado que A ocorreu, isso nos daria a expressão P de B interseção A sobre P de A, o que nos leva a uma determinada equivalência entre as expressões. Essa equivalência é demonstrada no slide a seguir, que, primeiramente, partindo da expressão de P de A interseção B igual a P de A dado B igual a P de A interseção B, dividido por P de B, ao isolarmos o valor da interseção, chegamos nessa expressão. Ou seja, o que está dividindo passa multiplicando. Se partirmos da expressão P de B dado A é igual a P de B interseção A sobre P de A, chegaríamos à seguinte expressão: P de B interseção A é igual a P de A vezes P de B dado A. O fato é que tratarmos P de B interseção A ou P de A interseção B daria na mesma. Então podemos, ao unirmos essas duas expressões, considerar que P de A interseção B é igual a P de A vezes P de B dado A. Mas por que realizar esse argumento matemático nessas expressões? Por que não usar da maneira que de fato elas já estão originalmente dadas? Pelo fato de que a interseção para esse caso, para o estudo de eventos independentes, ela nos traz uma lógica de consecutividade, ou seja, os eventos eles ocorrem cronologicamente. Quando eu falo P de A interseção B, eu estou falando a probabilidade de A ocorrer primeiro e depois B ocorrer.
Podemos usar como uma rápida ilustração se tivéssemos, por exemplo, o interesse de saber a probabilidade de chover hoje, chover ontem e a probabilidade de chover hoje. Para calcular essas duas probabilidades, nós primeiro deveríamos calcular a probabilidade de chover ontem, e depois multiplicar pela probabilidade de chover hoje, dado que ontem choveu. É exatamente o significado dessa expressão. Quando quisermos calcular a probabilidade de eventos consecutivos acontecerem, teremos aí essa expressão montada por essa formulação. E essa formulação tem o nome de regra do produto, no contexto de probabilidade. Essa regra do produto ela é muito importante, pois através dela nós conseguimos identificar se de fato dois eventos são independentes ou não. Ora, imaginemos, usando ainda dessa regra, vamos colocar ela completa aqui, que tenhamos a seguinte situação. Essa definição nos fala que dois eventos A e B quaisquer são independentes se e somente se essa expressão aqui for verdade. Ou seja, a probabilidade da interseção tem que ser igual à multiplicação das probabilidades individuais. Para isso ser verdade, essa expressão P de B dado A tem que ser igual a P de B. E como já vimos em slides anteriores, se vocês me permitem fazer uma rápida volta, P de B dado A é igual a P de B quando dois eventos são independentes de fato. Por isso, da expressão demonstrada aqui para vocês. A partir do momento que temos essa igualdade, nós estamos comprovando que os eventos A e B são independentes de fato. Então, através dessa explicação até agora, nós tentamos deixar claro para vocês que a independência ela pode ser afirmada e, consequentemente, isso implica que a probabilidade condicional, na verdade, é igual à probabilidade individual, ou, por outro caminho, nós poderemos estar interessados em investigar a independência e, para realizar essa investigação, precisamos verificar se essa formulação aqui é verdadeira ou não. Vamos tentar entender cada um desses conceitos através de um exemplo para cada uma dessas situações. Imagine que nós temos uma urna com 3 bolas semelhantes em tamanho, peso, aspecto, mas que são de cores diferentes. Essa urna é opaca, né? Ninguém vê o que tem dentro. E nela nós temos 2 bolas vermelhas e uma branca. Chamamos 3 pessoas, Maria, João e Luísa aqui, ficticiamente sendo tratados, e convidamos essas pessoas a extrair uma bola da urna, cada uma delas. Começando por Maria e terminando por Luísa. Ganha quem extrair primeiro a bola branca. Ganha quem extrair primeiro a bola branca. Uma condição que é posta para esse jogo é que toda vez que uma bola é extraída, ela retorna para a urna, simulando um sorteio com reposição. Um exemplo para isso é você pensar que Maria, ao puxar uma vermelha, essa vermelha deve voltar para a urna e se passa a vez para João. João puxando uma vermelha, essa vermelha volta para a urna e se passa a vez para Luísa. Vamos dar o nome aos eventos de interesse como as expressões a seguir. Chamar de BI o evento onde se sorteia uma bola branca na 10ª extração. E VI, onde se sorteia uma bola vermelha na 10ª extração. Então, quando tivermos B1, estaremos falando da bola branca sendo sorteada na 1ª extração. B2 na 2ª e B3 na 3ª. E assim por diante. Assim como já estamos vendo nos slides anteriores, nos vídeos anteriores, necessariamente precisamos passar pela construção do experimento do experimento aleatório. E o que será feito nesse exemplo? Extrair uma bola da urna com reposição até
que a branca seja escolhida. Deixa eu apagar isso aqui, né, pessoal? Negócio horrível. E quais são as possibilidades para que isso aconteça? Olha, Maria pode tirar de cara a bola branca, ou seja, a bola branca sair na primeira extração. Então aí acabaria o jogo. Mas na verdade também pode acontecer o caso em que Maria não consegue tirar a branca, que Maria tira uma vermelha, aí ela passa a vez para João, e aí sim João tira a bola branca. Ou seja, sai uma vermelha na primeira extração e sai uma bola branca na segunda extração. Acabaria o jogo em João. Mas pode ocorrer o caso em que Maria tira uma vermelha e João tira uma vermelha e aí sim Luísa tira uma bola branca. A gente pode notar que, pelo fato de se ter reposição na urna, o ciclo de tiradas de bolas vermelhas pode ser infinito. Por isso mesmo, nós vamos colocar aqui um sinal de reticências, demonstrando que as possibilidades aqui para esse caso são infinitas. Chegará um momento em que a probabilidade vai tender a zero para o mais longínquo evento. Mas há de se admitir que podemos entrar aí num loop infinito, onde toda rodada o próximo jogador tiraria uma bola vermelha, sendo que nós temos um sorteio com reposição. E agora vem justamente o tipo de pergunta que pode responder já o que o problema está interessado. Quem é que tem mais chance de ganhar? Para responder isso, vamos calcular a probabilidade, por exemplo, de sair a bola branca na primeira jogada, na primeira rodada, ou seja, Maria extrair a bola branca. Quantas bolas brancas temos na urna? É uma urna opaca, onde você tem 2 bolas vermelhas e uma bola branca. Então a probabilidade de sair a branca de cara é de 1/3. Agora vamos à aplicação da regra do produto para o segundo caso, que a gente tem a seguinte pergunta: qual é a probabilidade de sair a vermelha na primeira rodada e a branca na segunda? Pela regra do produto, isso seria, primeiro calcularmos a probabilidade de sair uma bola vermelha na primeira rodada e depois multiplicarmos pela probabilidade de sair uma bola branca na segunda rodada, dado que eu sei que já saiu uma bola vermelha na primeira rodada. Temos 2 bolas vermelhas na urna entre 3. Vale lembrar que o sorteio é com reposição. Então, quando eu for fazer a segunda retirada, eu continuo com as 3 bolas dentro da urna. E isso faz com que a probabilidade de eu tirar uma bola branca na segunda jogada continue sendo 1/3. Fazendo as devidas multiplicações, chegamos ao valor de 2/9. E a probabilidade de se ter uma bola vermelha na primeira jogada, uma bola vermelha na segunda jogada e uma bola branca na terceira jogada seria, mais uma vez, utilizando a regra do produto. Primeiro, calcularmos a probabilidade de sair uma bola vermelha de cara. Depois, calcularmos a probabilidade de sair uma bola vermelha na segunda jogada, dado que saiu uma vermelha na primeira. E, por fim, calcular a probabilidade de sair uma bola branca na terceira, dado que já saiu uma vermelha na primeira e na segunda jogada. Mais uma vez, para o primeiro caso, temos 2 bolas vermelhas em 3. Essa bola volta para a urna. E para o segundo caso, teríamos de novo 2 bolas vermelhas em 3. Essa bola voltaria para a urna. E para o terceiro caso, também teríamos ainda uma bola branca em 3 situações, em 3 possíveis. Fazendo as devidas multiplicações, nós temos o seguinte valor de probabilidade. E esse valor, à medida que a gente vai avançando nos cálculos aqui do espaço amostral, cada vez mais vai nos fornecendo o valor de probabilidade menor. E para esse exemplo específico, a gente pode afirmar que a probabilidade, quem tem maior probabilidade de ganhar um jogo é Maria. Pois, apesar de só existir uma única bola branca na urna, ela estará
tendo a oportunidade de ser a primeira a puxar. No caso de João, ele além de torcer para Maria não conseguir tirar a bola branca, que isso acontece em 2 das 3 possibilidades, ele ainda vai continuar enfrentando uma urna com 3 bolas e apenas uma branca. O que aumenta, na verdade, o que diminui a sua chance de ganhar. A mesma linha de raciocínio para Luísa, que precisaria torcer contra Maria e João. E ainda assim, não saber ao certo se ela tiraria a bola branca ou não, pois teria ainda 3 bolas, só sendo uma branca. Para este tipo de exemplo, nós devemos notar onde está localizada a independência entre eventos. Para essa situação, a independência está relacionando a probabilidade de sair uma bola branca e a posição dessa saída. O que isso quer dizer? Não importa se a retirada dessa bola será na primeira, na segunda ou na terceira. O fato é que, para a primeira situação, a probabilidade de se tirar uma bola branca é de 1/3. Para a segunda situação, essa probabilidade continua sendo de 1/3. E para a terceira situação, essa probabilidade continua sendo de 1/3. Conclusão. Probabilidade de sair uma bola branca, dado que se sair uma bola vermelha, continua sendo a probabilidade de sair uma bola branca, que é igual a 1/3. Não confundam com a probabilidade do ganhador. Aí já é um outro evento, pois a probabilidade do ganhador está condicionada às situações que eu falei anteriormente. Uma torcida contra o jogador anterior. Mas o fato é que a retirada da bola branca sempre será 1/3, independente da jogada que esteja executando essa retirada. Em outras palavras, Maria terá 1/3 de probabilidade para tirar a bola branca. João, na sua jogada, continuará dependendo de 1/3 para sair a bola branca. E Luísa, na sua jogada, também continuará com essa relação de 1/3 para sair a bola branca. Dito isto e explicado essas situações, passemos para um próximo exemplo que tenta investigar se existe independência entre fatores. Aqui, me permitam voltar, partíamos do pressuposto que já a independência está intrínseca no problema. Já nesse caso, a gente não tem certeza se os fatores estudados são independentes ou não. E é justamente o que se quer investigar. Um engenheiro responsável por estudos de comportamento probabilístico de um sistema elétrico está investigando se existe relação entre alguns fatores que levam à falha do sistema em geral. Para fazer essa investigação, ele focou em 3 fatores específicos. Falha por problemas no maquinário, que ele chama de MQ. Falha por problemas de produção, que ele chama de PP. E falha por matéria-prima, que ele chama de MP. Ao observar por algum tempo o comportamento falho dessas situações, ele coletou as seguintes probabilidades relacionadas a cada um desses tipos específicos. Ele notou que a probabilidade de se ter uma falha por maquinário é de 0,2. A probabilidade de se ter uma falha por problema de produção é de 0,1. E a probabilidade de se ter uma falha por matéria-prima é de 0,25. Ele ainda conseguiu notar que a probabilidade de se ter uma falha por maquinário e problema de produção ao mesmo tempo é de 0,15. Maquinário e matéria-prima 0,05. Problema de produção e matéria-prima 0,025. Com isso, ele quer saber se de fato esses fatores se influenciam entre si. Passando aqui para um próximo slide. Com essas probabilidades em mente, para fazermos essa investigação, por exemplo, para maquinário e problemas de produção, nos perguntando se de fato eles são independentes, isso ocorrerá se, somente se, a probabilidade da interseção entre maquinário e problema de produção for igual à probabilidade individual desses eventos. Perdão, aqui não é um sinal de igual. Para verificar isso, basta substituirmos os valores já investigados pelo engenheiro. Ele já investigou que a probabilidade de maquinário e PP é 0,15
ele investigou que a probabilidade individual de maquinário é 0,2 e a probabilidade de problema de produção individual é de 0,1. Isso nos dá a seguinte expressão. Lembrando mais uma vez da definição que nos garante independência. A definição que nos garante independência é que se a probabilidade da interseção for exatamente igual ao produto das probabilidades individuais, a interseção está garantida. Se não for igual, perdão, a independência está garantida. Se não for igual, nesse caso, não podemos afirmar que eles são independentes. Fazendo a mesma investigação entre maquinário e matéria-prima. Para fazermos essa investigação, devemos verificar se a interseção entre maquinário e matéria-prima seria igual à probabilidade de maquinário individual multiplicado pela probabilidade de matéria-prima individual. Percebemos aqui no enunciado que a interseção entre esses dois é de 0,05. A probabilidade do maquinário sozinho é 0,2 e da matéria sozinha é de 0,25. Por essa expressão, a gente chega à igualdade entre os dois lados da equação. Então, para esse caso, como temos que a probabilidade da interseção é exatamente igual à probabilidade da multiplicação, podemos dizer que sim, eles são independentes. Percebam aqui, através dos exemplos, como a gente verifica se dois eventos são independentes ou não. Deixo para vocês como prática a verificação do terceiro caso, que se daria entre problema de produção e matéria-prima. Será que eles são independentes? Bom, seguindo os estudos, falaremos no próximo vídeo sobre dependência entre eventos. Já acabamos de ver tudo sobre a independência, pelo menos por enquanto daquilo que precisamos. E a pergunta que nos sobra é, uma vez que eu entendo como se dá a independência, como é que eu verifico a independência entre os eventos? Nesse caso, a gente pode verificar a dependência quando a primeira regra apresentada para vocês nesse vídeo não for respeitada. Vou dar um exemplo didático, que não é tão simples assim na minha exemplificação, né, no caso de que eu estou fazendo diversas considerações, mas apenas para que o raciocínio fique claro. Você olha para o céu hoje à tarde, verifica que tem poucas nuvens. E aí você coloca, pelo seu conhecimento, que a probabilidade de chover hoje é de 0,2. O céu está limpo, o clima está bom e não existem sinais de chuva algum. Do nada, uma série de nuvens começa a ocupar o céu. E você percebe que a maioria delas é escura, parecem estar carregadas de chuva. E aí você se faz uma nova pergunta. Qual é a probabilidade de chover, dado que o céu está muito nublado? Então, a sua probabilidade de chover antes, que era de 0,2, agora que você sabe que a probabilidade de chuva, dado que o céu está nublado, não vai ser mais de 0,2. Provavelmente você vai dar uma probabilidade bem maior para esse caso. E é exatamente isso o que essa expressão nos traz. E percebam aqui também que quando a gente tem a diferença entre essa expressão, que foi o caso no slide anterior, entre maquinário e problema de produção, nós podemos dizer que existe uma certa dependência entre os eventos A e B. Basicamente, a nível de dependência para esse vídeo é o conceito que traremos para vocês, mas também estudaremos em vídeos posteriores como tratar essa dependência de uma maneira um pouco mais detalhada. Existe uma teoria, através do teorema de Bayes, que nos traz outras possibilidades de investigação de eventos dependentes,
quando estudamos esses problemas através do Teorema de Bayes. Mas esse é assunto de uma outra aula. Enquanto isso, deixamos para vocês alguns exemplos para verificar o que foi dito aqui sobre dependência, bem como exercícios para prática, tanto de independência como dependência. Por enquanto é só para esse vídeo. Espero que vocês possam aproveitar os estudos e até uma próxima.